recebei toda a minha liberdade. Olá, é um prazer estar aqui de volta com vocês para que possamos mais uma vez ter o nosso momento de espiritualidade do Serviço Inaciano de Espiritualidade CIES da Paróquia Cristo Rei. Nosso objetivo, como é o da espiritualidade inaciana, é conduzir a ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Nós estamos aqui ainda com o tema da pedagogia espiritual dos exercícios inacianos, baseado no livro do Padre Iglesias, Ter Deus diante dos olhos. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo, onde nós tratamos do segundo capítulo do livro, que fala sobre a reverência. Lembrando que nós estamos falando dentro do contexto dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E aí nós poderíamos perguntar, como algo escrito há cerca de 500 anos, ainda hoje nos ajuda a refletir sobre a obra da criação, toda a obra da salvação e a vontade amorosa de Deus sobre nossas vidas. Na verdade, para falar sobre reverência, é preciso que nós nos situemos no contexto dos exercícios, aonde se encontra a palavra reverência e como ela é importante, por que é importante. A palavra reverência se encontra no princípio fundamento. No início dos exercícios, ou seja, os exercícios nós iniciamos com o princípio, Inácio chamou de fundamento, onde ele fala, o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. Para a gente entender o princípio fundamento, é preciso conhecer um pouco a personalidade de Inácio, a sua mente, para que possa entender como a palavra reverência é importante. O Padre Iglesias, no livro, tenta ajudar o leitor a entender como essa palavra experiência vai percorrer todo o processo dos exercícios, não só o fundamento, todos os exercícios, mas também ela vai percorrer os exercícios inteiros, durante uma experiência amorosa que você vai ter de Deus. Inácio, quando fala que o homem é criado para louvar, reverenciar e servir, trata-se do fim para o qual somos criados. Inácio quer ver o fim que se pretende na vida, e assim também o fim nos exercícios e o fim na obra, na ordem que fundou. Tendo para o fim, agora é só encontrar os meios adequados para colocar esse fim em prática. E os exercícios são um meio muito adequado para encontrar esse fim. Iglesias fala que durante algum tempo a palavra reverência para ele foi algo que não era confortável. Ele ficava um pouco incomodado com a palavra reverência, não se sentia à vontade. Até que um dia, em um retiro, ele percebeu que a palavra reverência sempre voltava nas suas orações, sempre voltava nas suas orações. Ele não se sentia à vontade porque ela refletia uma mentalidade cortesã, de tempos muito cerimoniosos, onde as pessoas falavam de reis e rainhas de uma forma muito cerimoniosa, sempre tratando a reverência com isso. Mas, nesse retiro, ele começou a perceber que vinha muito presente, então ele resolveu observar o que essa palavra realmente queria dizer a Inácio. Por que era tão importante para Inácio? Então, ele resolveu refletir e aprofundar-se, né? No que quer dizer para Inácio a palavra reverência, já se tratando de algo tão importante que é o fim para o qual nós fomos criados. Então, ele aprofundando a sua busca por entender melhor essa palavra, ele encontrou
nos diários de Santo Inácio, nos escritos de Santo Inácio, uma luz, ou seja, ele viu que a palavra reverência aparecia sempre acompanhada da palavra acatamento, que foi um pouco dessa graça do acatamento que vai acontecendo passo a passo. O que seria isso? À medida que você vai tendo um conhecimento interno de Jesus, a graça do acatamento, da vontade amorosa de Deus, você vai percebendo de uma forma amorosa, de uma forma que você sente. Então, é uma graça de um acatamento. Então, ele encontrou em um dos trechos do Diário Espiritual, alguns trechos que falavam assim, ó, me penetrava tão dentro como um acatamento e humildade reverencial admirável que não se pode explicar. Você percebe que ele sentia, ele diz, me penetrava tão dentro, ele se refere a sentimento, como no anterior também, que ele diz, com este sentimento e visão, cobria-me de lágrimas e de amor, mas terminava tudo em Jesus e na Santíssima Trindade, com um respeito de acatamento que se achegava ao amor reverencial mais do que chegaria qualquer outro afeto diferente. Então, perceba que ele fala de sentimento, de afeto, é um sentir e saborear, não é entendimento, ele se envolve por inteiro. E à medida que ele se envolve por inteiro, vem o acatamento, a obediência, o aceitar de uma forma amorosa a vontade de Deus. Você percebe e aceita a vontade amorosa de Deus. Cada palavra tem um peso que só Inácio, ou quem experimenta, voltamos de novo a falar de experimentar. Não muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas sim experimentar. Então, cada palavra tem um peso que só quem experimenta pode medir. Por isso, talvez seja tão difícil explicar, por falta da experiência, do sentimento. Mas vamos tentar puxar o fio condutor e o significado de cada palavra no dicionário. A palavra reverência vem de veneração, respeito por coisas consideradas sagradas, veneração, profundo respeito e atitude de humildade, alguém ou algo que apresenta qualidade, virtudes, veneração e reveneração. Cumprimento ou saudação bastante cerimoniosa. Venha, tratamento que se dá aos eclesiásticos. Depois, nós falamos da palavra acatamento, acatar. O que seria a palavra acatar? Demonstra respeito, veneração, resiliência, vontade do Pai, a quem acatava profundamente as suas observações. Então, a palavra acatamento sempre dá uma cortesia, veneração, obediência. Então, você percebe que todas as palavras, acatamento, reverenciar e louvar, elas estão ligadas. Se você observar, tem que ter o sentimento por trás, como sempre Inácio fala. O sentimento você acata com atenção, esforça-se para alcançar, que é um dos significados da palavra também. Mas para a gente entender todo esse contexto, o que é que Inácio chegou a isso, precisa entender um pouco a ilustração do Cardoné. O que seria a ilustração do Cardoné? Essa ilustração, você tem que perceber que é desde as ilustrações de Manresa, quando ele iniciou os exercícios, até a ilustração do Cardoné. O que é que a gente chama de ilustração? É a iluminação, o entendimento, não é só a figura, é um entendimento. O Cardoné, ele teve uma experiência de olhar para o rio Cardoné e ver que, assim como as águas correm, tudo vem de Deus e passa e volta para Deus. Tudo vem do alto.
Isso foi uma experiência que lhe deu um entendimento de todas as coisas. E foi só a partir daí que ele começou a escrever o livro dos exercícios. Então, essa experiência do Cardonel foi considerada por alguns autores uma visão sintética dos mistérios que Inácio vinha ilustrando, ou seja, uma síntese dos mistérios da Trindade, criação, presença de Cristo na Eucaristia e humanidade de Nosso Senhor. E ainda teve a exímia ilustração de Nossa Senhora. Só então Inácio resolveu começar a escrever os exercícios. Nessa experiência, que devemos buscar a raiz luminosa, não só do princípio fundamento, e nem só da reverência, mas todo o processo dos exercícios, nessa iluminação do Cardonel, ter um pouco dessa experiência de Inácio. Também, logo em seguida, o padre Iglesias vai nos lembrar do que ele chama o aspecto de a divina majestade. O próprio fluir da conversão de Santo Inácio foi como um rio, né? Um rio que começa ali numa pequena fonte d'água, que vai ganhando volume, velocidade e descendo a seu objetivo. E Santo Inácio, nós devemos lembrar, na sua história de conversão, começa através de um momento em que ele está acidentado a partir de um combate com os franceses, e aí, na Guerra de Pamplona, e aí ele, convalescente, na casa da cunhada, pede livros de cavalaria, que era o referencial dele, mas tudo que ele consegue ter acesso são essas duas obras que estão aqui reproduzidas no slide. Vita Christi, que é a história da vida de Cristo, e o Flos Sanctorum, que fazia uma biografia, uma ilustração da vida, dos momentos fortes da vida de alguns santos. E ele se impressiona principalmente com São Domingos e São Francisco de Assis. Então, a gente pode ver que a visão da época, a própria capa, toda a ilustração, fazia uma conexão muito forte com aquele ambiente que existia. Um ambiente monárquico, um ambiente de reverência, um ambiente que você dependia de um senhor. E Santo Inácio começou dentro dessa perspectiva, só que ele queria seguir a Deus, porque ele foi tocado. Uma das observações que tinha no Flos Sanctorum é essa: o leitor deve tomar em suas mãos a cruz como insígnia real dos cavaleiros, que são os santos. Então, Santo Inácio perguntou: por que eu não posso ser igual a eles? Do jeito que ele quis ser igual aos cavaleiros que combatiam e recebiam grandes favores da majestade terrestre dos reis, ele começou a despertar uma vontade de ser também como que um cavaleiro como santo. Então, foi isso que começou a instigar Santo Inácio em seu processo de conversão. Ele passou, como acontece em todo o processo, a olhar com olhos novos. Todos nós temos essa experiência, ou vamos vir a ter, ou continuamos a ter continuamente, porque a experiência da conversão não é estanque, não é apenas um evento, é sempre um processo em continuidade. E é isso que nos leva a Deus quando nos toca, a ver com esses olhos novos e a tentar completar-se a partir dessa nova realidade. Então, Santo Inácio vai confrontando aquilo que ele conhecia do senhorio terrestre, digamos assim, da majestade terrestre, com a majestade divina. E por meio da pedagogia com que Deus o conduziu, lembra-nos o padre Iglesias, Inácio descobriu o sentido de todas as coisas, na sinfonia da criação, a partir da luz que vem do alto. Essa ilustração, essa iluminação que a Zuleika comentou, né? Que é dado grande referencial como aquela do rio Cardonel. Eu me lembro que quando eu fiz os exercícios espirituais na modalidade da vida cotidiana, um dos momentos muito fortes que eu procurei fazer foi uma contemplação com Inácio diante daquele rio. Não lembro em qual passagem que ele nos manda fazer uma contemplação. Então, eu
Me posicionei também, imaginativamente, é claro, é uma questão de contemplação, a ficar ali com o Inácio na beira de um rio e a ficar observando. E não sei o que Inácio pensou, é claro, está no coração dele. Mas aquele momento forte que todos nós passamos é como perceber o fluir da vida, de Deus que quer nos levar adiante, não ficar ali parado. Um rio não é um lago. O rio é algo que flui. O rio é algo que obedece a uma lei natural. Ele nunca sobe de volta, ele sempre desce, ele sempre se encaminha para o mar, que é o objetivo. Assim como nós, assim como Inácio, todos se encaminham para Deus no seu processo de conversão, fazendo curvas como um rio. Nunca é uma coisa tão determinística como gostaríamos que fosse. Nunca é uma coisa tão fácil. É um eterno e constante fluir, caminhar. E indo ao mar, como acontece com o rio, um dia retornam as gotas d'água suspensas no ar, as gotículas, formam em novas nuvens e passam a fluir tudo de novo. Nós começamos a partir de Deus e voltamos sempre para Deus no nosso processo de conversão. Bem, dito tudo isso, voltando para o louvar, reverenciar e servir, fica claro que devemos adentrar no espírito do princípio fundamento, mas não ficar preso nas palavras, como também entender a integração das palavras, ou seja, você precisa sentir o que está por trás das palavras, que é mais importante. São as mãos que você vai ter quando você está rezando o princípio fundamento, quando você reza a palavra louvar, reverenciar e servir, não é só pensar no significado da palavra, mas o que está por trás das três palavras, e com a luz do cardoso, entendendo que tudo vem do alto, corre e volta para Deus. Recuperar a luz, o calor de Inácio, que o calor de Inácio transmite ao exercitante por todo o percurso dos exercícios. É sempre tentando fazer essa percepção do que está por trás das palavras. Não é o entendimento intelectual, mas o entendimento do sentir, como nós vimos naquelas duas palavras dele no Diário Espiritual, que ele fala de afeto, de muito afeto. Então, fazer reverência é reconhecer com prazer a excelência das perfeições de Deus sobre a minha vida, sobre a minha pequenez, que ele é infinitamente sábio. Ou seja, é aquele humilde objeto, respeito, louvando para a sua sabedoria e poder infinito. Então, essa experiência exprime a atitude inaciana de fé ilustrada pela experiência de Cardoné. Então, vê a experiência que não é possível definir uma experiência, você só consegue sentir, você não consegue expressar. O máximo que podemos fazer é prestar atenção ao impacto que ela nos causa. A gente não consegue transmitir, expressar a experiência mística. E todas as experiências de Inácio são mais expressadas para que a pessoa consiga mergulhar na sua experiência. E essa experiência, alguns autores chamam, ela foi uma síntese da experiência trinitária. E nós vamos ver que a trindade, criação, presença na Eucaristia, humanidade do nosso Senhor, a ilustração de Nossa Senhora, a exímia ilustração de Nossa Senhora é outra. Tudo isso é um elemento, a generosidade para cumprir o serviço. Você percebendo desses mistérios da vida de Deus, você vai ter uma percepção de como servir. Você se abre ao serviço e prevalece suas relações com a pessoa divina e Cristo, atitude humilde e amorosa do céu. Então, vem aí depois todos os elementos do acatamento reverencial, que nós vamos falar no vídeo. Fazer referência, como diz o padre Iglesias, é reconhecer com prazer
a excelência das perfeições de Deus sobre as minhas imperfeições e que Ele é infinitamente sábio. É isso que também o Padre nos lembra, né? Essa comparação que a gente faz. E também há essa referência molar, em que uma tomada da consciência do amor divino presente e atuante no mundo por Jesus Cristo e pela Igreja é uma colaboração na sua obra, através da docilidade ao Espírito. Esses são os elementos do acatamento reverencial que nós vamos falar no próximo vídeo, que trata o próximo capítulo. Admiração, respeito, humildade. São os elementos do acatamento reverencial. Assim nós terminamos deixando esse convite para que vocês continuem acompanhando mensalmente essas nossas reflexões conjuntas, esse nosso momento de partilhar aquilo que nós estamos aos poucos aprendendo. É um caminhar, não é um saber, é um saborear que você é convidado a conhecer. E é claro, quem quiser ter acesso ao livro ajudaria muito mais. O tempo dessas exposições nunca são tão suficientes para a gente aprofundar tanto. Aqui é mais chamar a atenção, despertar para a importância do tema. E quem desejar, aqui na descrição do vídeo, tem a instrução e também depois num breve slide, para que vocês possam entrar em contato conosco e fazer um pedido, já que no futuro, quando houver uma possibilidade melhor de recebimento do público em nossa paróquia, o padre vai fazer uma nova encomenda a Edições Loyolas para revender a preço de custo na nossa igreja. Também, quem quiser se adiantar, pode pedir pela internet, através do título, facilmente encontrável em todas as livrarias. Este é o momento de espiritualidade do CIES, e nós estamos aqui para mais servir e esperamos revê-los no próximo encontro. Muito obrigado. Da minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Que me destes com gratidão.